Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ela é fundadora do Arvorar Jovem, um programa de empoderamento juvenil voltado para pré-adolescentes e adolescentes, com o propósito de apoiar não só os jovens, mas também os pais na construção de relacionamentos familiares mais saudáveis e conscientes. O Arvorar Jovem tem se destacado por adotar abordagens inovadoras e inclusivas no campo da educação parental, promovendo o diálogo, a compreensão e a empatia dentro das famílias. E qual a importância de um trabalho como esse? Os desafios enfrentados e as polêmicas em torno da educação parental nos dias de hoje. É com muito prazer que a gente recebe a educadora parental Faezê Santos. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Jefferson. Prazer estar com você nessa tarde para a gente conversar um pouquinho. Educação parental, que é um tema super atual. Penso eu que com essas novas tecnologias o desafio passa a ser maior ainda. Mas em que diferencia o Arvorar Jovem de outras iniciativas que têm mais ou menos o mesmo propósito? Bem, inclusive a gente às vezes fica até tentando achar outras iniciativas em Salvador com o mesmo propósito e a gente não consegue comparar, né? Porque o objetivo do Arvorar é ser um espaço, né, de desenvolvimento para os pré-adolescentes, para os adolescentes, nessa etapa da vida, que é uma etapa de muitas mudanças. E eu acho que o diferencial dele é realmente ser um espaço de convívio, onde eles podem fazer novas amizades, encontrar os seus pares, que é o que todo adolescente quer estar em grupo, poder refletir sobre essa fase de tanta mudança que é a adolescência, e um diferencial bem especial que a gente fala que é a cereja do bolo, é poder fazer coisas juntos. Então, eles fazem ação social, atividade de lazer, que são coisas que eles mesmos também decidem o que, onde, como eles querem fazer. A educação parental, ela, na sua avaliação, deve ser compartilhada entre escola e as próprias famílias, os pais? Como é que o Arvorar Jovem aborda essa questão? Na verdade, sim, a educação parental é uma possibilidade da gente poder, né, mães, pais, educadores, poderem estudar sobre ferramentas, práticas, compreender cada fase de desenvolvimento da criança, do adolescente. Então, é algo para todos nós aprendermos, porque se a gente aprender, né, estudar sobre isso, e hoje a gente tem muita coisa disponível, ajuda a gente a melhorar nossos relacionamentos. Eu falo por mim aqui. Eu, na minha adolescência, eu não me lembro de ter tido alguma orientação no sentido de como construir relacionamentos mais saudáveis em casa, nas famílias. É um tema que ganhou uma importância maior de algum tempo para cá? E se foi, por quê? Bom, é um tema que hoje a ciência, né, vem estudando sobre vários temas ligados ao desenvolvimento mesmo, que antes a gente não, às vezes não tinha nem conhecimento, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que o cérebro do adolescente é um cérebro passando por muitas mudanças e que ele realmente só está pronto, né? O neocórtex, que é essa nossa parte de tomada das decisões mais conscientes, né? Usando a razão que a gente fala e muitas vezes espera do adolescente, é algo que está mais concluído aos 24 anos. Então, se a gente tem, por exemplo, esse tipo de conhecimento, a gente vai poder, como mãe e pai, entender melhor o nosso filho. Então, a educação parental é nova por isso, né? Até porque a ciência tem avançado, mas hoje existem muito mais pesquisas sobre desenvolvimento infantil, do adolescente, tudo, e isso é passado, né? É uma oportunidade para mães e pais aprenderem. Em comparação com a era analógica, Sim. A gente está nessa era digital hoje, com tantas ferramentas digitais, é mais difícil educar filhos hoje do que antigamente? Cada etapa, né? Eu acho que cada época da história da humanidade tem seus próprios desafios, né? Então, em alguns sentidos, talvez atualmente seja mais fácil, no sentido do número de informações que a gente tem, né? Dessa possibilidade de trocar com o outro. Por outro lado, a gente tem outros desafios
Infelizmente, para quem mora nas grandes cidades, a gente tem a violência, então existe muitas vezes o medo, né, de colocar a criança na rua para brincar. A própria família tem uma configuração diferente. A gente tinha sempre o apoio, né, grandes famílias, então as famílias se apoiavam na educação dos filhos. Às vezes, hoje pode ser uma atividade mais solitária, se a gente não se unir em redes com outras famílias. Então, cada época, eu acho que tem seus próprios desafios. Eu tenho visto cada vez mais espaços para discussão sobre o uso de telas em casa, não é verdade? Sim. E é uma discussão que ganhou uma força muito grande de um tempo para cá, porque hoje é difícil você encontrar alguém que não tenha um aparelho celular, ou seja, que não esteja conectada com essas novas tecnologias. Como é que você enxerga esse desafio que os pais têm enfrentado hoje para lidar com o uso das telas? Porque essa nova rapaziada já nasceu plugada, já nasceu conectada, já nasceu com o dedo na tela. É o grande dilema hoje em dia para conciliar as novas tecnologias com uma relação mais saudável entre pais e filhos? Como é que você enxerga isso? Eu acho que a questão das telas é uma questão bem complexa, né? Não é algo assim que rapidinho a gente vai poder estar falando sobre, mas é uma reflexão muito importante. Até quando você traz esse ponto, né, que muitas vezes a gente fala, eles já nasceram conectados. Sim e não. Não é? Porque modo assim, de dizer, é um modo de dizer, claro, né? claro. Se a gente avaliar, claro que não, isso. mas... E a facilidade e agilidade deles é outra em relação a gente, né? Isso realmente, até assim, fazendo um parênteses, né? Eu tenho 3 filhos, que hoje são 3 jovens, de 20, 22 e 23 anos. E a gente, como todo boa mãe e bom pai, né, dessa época, tinha esse desafio da tela, né? Meu filho, olha o tempo de tela, não sei o quê. A gente tinha limites muito claros. E aí um deles, uma vez, disse assim, mas vocês nasceram quando... Não dá para ficar comparando, né? Na minha época isso... Porque essa é a época que a gente vive. Claro. Né? Então, ele pontuou isso e eu achei bem pertinente. E é um desafio que a gente tem que lidar. E aí eu acho que parte desse desafio, né, que como mães e pais a gente pode lidar, é o quanto a gente possibilita que essa tela esteja no dia a dia dos nossos filhos, né? Então, uma coisa é uma criança pequenininha, outra coisa é uma criança numa idade de 6 a 10 anos, outra coisa é um adolescente. Então, como pais, a gente precisa estar presente e mediando essa relação, né? Então, não é simplesmente entregar que a tela pode ser um celular, pode ser a TV, pode ser um iPad. Um tablet qualquer. Um tablet, né? Tudo isso são telas e como pais a gente tem que estar atento a esse tempo de tela que eles usam. Mas você identifica essa dificuldade entre os pais que, por exemplo, participam também das atividades do Arvorar Jovem, na questão do uso das telas? Ou seja, falta de preparo mesmo para lidar com essa questão? E identificando essa dificuldade, como é que o Arvorar Jovem contribui para dirimir essas dúvidas, essa dificuldade toda? Esse é um desafio, não há dúvida, né? É um desafio de toda mãe, de todo pai. A gente, quando está falando de um público de adolescentes, é um desafio de todos. Então, por exemplo, quando a gente está no próprio encontro, né? Uma vez por semana a gente se encontra com os adolescentes, os encontros são semanais de 1h20. E uma regra que a gente tem no Arvorar é quando eles entram, a gente tem uma caixinha, que é a caixinha do celular. Tem que depositar ali. Deposita ali, né? E aí é esse horário, a gente fala assim, vão aproveitar o olho no olho, porque depois vocês podem estar conectados até da forma virtual entre vocês. Então, no espaço do Arvorar, isso é um combinado que a gente tem muito claro. Com os pais, eu acho que é os pais criarem em casa também alguns combinados com os seus filhos sobre o uso do celular.
né? E até para criar esses combinados, entender um pouco quais são os efeitos das telas sobre a criança e sobre o adolescente. Porque se você está falando, principalmente de um adolescente, de novo, se eu estou falando da criança, eu como mãe tenho que ser muito clara quais são as regras. Tem coisa que não dá para querer negociar com uma criança, né? Porque o adulto da relação é a mãe e o pai. É como a gente pensar, a gente está na aeronave da vida, né? Quando eu tenho uma criança, eu estou pilotando e ela está ali no banco de passageiro, né? Eu sei aonde tem que ir, o que tem que comer, o que tem que fazer. Aos pouquinhos eu vou dando para ela possibilidade de escolhas e de participação. Mais autonomia. Mais autonomia. Agora, quando eu tenho um filho adolescente, de certa forma, ele está aqui do meu lado, observando o que eu estou fazendo e a gente já começa a trocar. E já querendo ser mais autônomo. Querendo né? ser mais autônomo. E daqui a pouco é ele que vai estar ali de piloto e eu vou estar do lado de copilota. Então, eu tenho que ir ajudando ele a chegar nesse lugar de autonomia, que é o que a gente deseja para todo filho jovem, né? Eu não espero que meu filho de 20 anos vá depender de mim para muita coisa. É aquela velha máxima, a gente cria filho não para a gente, para o mundo, né? Perfeito. Então, se eu estou falando do uso, né, da tecnologia com um adolescente, e eu posso sentar com ele e ver o que os estudos trazem, quais são os efeitos do uso do eletrônico. Por exemplo, se na hora de dormir eu estou lá no celular, que efeito isso tem na minha qualidade do sono? Então, vou fazer um combinado. Vamos meia hora, 1 hora, o ideal é 1 hora, antes de dormir, parar de usar o celular. Né? A gente está na mesa do almoço, todos, inclusive eu, né? O pai, quem está junto, guarda o celular e a gente tem esse momento em família, porque isso também é muito importante para o desenvolvimento das relações. Então, assim, fazer uns combinados em família, com certeza vai ajudar, né, tanto ao desenvolvimento emocional, intelectual do filho e principalmente a qualidade das relações. Agora, esse combinado acompanhado do exemplo dos próprios pais, porque Com certeza, eu já vi né? famílias em que até partem para esse combinado, mas o pai e a mãe não se desligam ali do celular, ou seja, acabam não dando o próprio exemplo, não é verdade? E penso que a educação... Aí já era, né? Aí já era. E a educação se dá muito pelo exemplo também, não, Faiza? Perfeito, perfeito. Acho que a melhor forma de educar é pelo exemplo, né? Então, quando a gente tem filhos, eu acho que a gente entra num grande processo educacional, né? De autotransformação, de desenvolvimento. Porque toda mãe, todo pai deseja que seu filho o supere, né? Então, para esse superar, a gente precisa ser um exemplo. E isso ajuda a gente a mudar certas atitudes, né? Como é que você vê a decisão de algumas escolas, em algumas capitais isso já ocorre, alguns países também passaram a adotar, de proibir telas, celulares principalmente, em salas de aula? Isso é uma discussão, né, que, na verdade, o Brasil até está se inspirando, vamos assim dizer, né, em outros países. Né? Então, não é algo que está surgindo agora, não é uma novidade. Né? Então, no Vale do Silício mesmo, né, que é o lugar onde é o boom da tecnologia, é proibido o uso do celular na sala de aula. No Vale do Silício. Então, é interessante a gente ter essas informações e estar atento a isso, né? Por que não ter o celular na sala de aula? Porque às vezes pode ser um fator de distração, pode ser um fator de isolamento, né? Às vezes uma criança, um adolescente que tem uma dificuldade, tem uma timidez maior, tem uma dificuldade de relacionamento, aí ele meio se esconde naquele mundozinho do celular. Né? Então, tem os seus desafios. Claro que a internet é um recurso importante de informação e de conhecimento. Então, vai vir, né, esse desafio de como, às vezes, pode ter uma pesquisa de sala de aula que requer uma pesquisa que poderia estar usando um celular.
Se não tiver o celular, talvez eles vão para o computador, vão usar outra forma de obter as informações. Mas é um cuidado a se ter, né? Porque pode gerar alguns prejuízos grandes. Eu vejo muitas famílias também se preocupando em resgatar exatamente o que se vivia no passado, a possibilidade de você expandir o relacionamento com outras crianças, de colocar as crianças para brincarem fora de casa, coisa que hoje ocorre certamente, mas por conta dessas novas tecnologias, a gente vê também muitas crianças enfurnadas em casa ali. Agora, em relação a essa educação mais tradicional, tem muita gente que critica, dizendo que era uma educação muito autoritária também, né, da parte dos pais. Como é que você enxerga essa evolução da forma como os pais abordavam no passado, tendo as crianças ou os seus filhos ali com rédeas mais curtas, e hoje meio que se dividindo entre ter o controle dos seus filhos, mas também soltando um pouco mais as rédeas, dividindo essa responsabilidade com outras ferramentas, as próprias ferramentas digitais? Sim. Mas essa resposta eu vou te pedir para daqui a pouquinho. A gente volta já já nessa conversa sobre educação parental com a educadora parental Faezê Santos. É um instante só. Já estamos de volta, educadora parental Faezê Santos conversando conosco. Eu tinha deixado no ar, no bloco passado, os métodos tradicionais de educação parental muitas vezes são criticados por serem vistos como autoritários. Como é que você vê essa evolução dos métodos mais tradicionais para o que se pratica hoje em dia? E como é que o Arvorar Jovem aborda essa questão? Muito bom, Jefferson. É uma pergunta bem importante, né? Porque eu acho que a gente vem, como você traz, a gente tinha um modelo de educação que era muito autoritário, né? Então, menino, eu disse, menino, quem manda aqui sou eu, né? Frases assim, que marcavam esse período e que era um período assim marcado pela obediência. O próprio tapinha, né, na bunda hoje ficou proibido, não? Sim, de certa forma, não? Sim. Então, era isso, né? Dessa autoridade. Por outro lado, aí depois surge um movimento de pessoas que acabam, não, eu tive uma educação muito autoritária, muito repressora, e aí foi um outro extremo, que era uma educação, assim, de liberdade, né? Você nunca pode dizer não para a criança, você não pode dar limite para a criança. Então, aquela coisa assim, né? Que aí já foi para um outro extremo. E a educação, a forma de educação que a gente fala é que deve ser firme e gentil, né? Essa é uma educação que a gente chama de educação encorajadora. A educação encorajadora, ela possibilita o desenvolvimento dessas potencialidades que existem na criança. Então, não é olhar para a criança como uma tábua rasa, um copo vazio, que eu estou lá enchendo de conteúdo. Então, a criança ela é uma mina rica em joias e a educação vai ajudando a lapidar essas joias. E essa lapidação tem que ser com firmeza e gentileza. Então, esses são os dois elementos que a gente trabalha, né, nessa educação que a gente chama de encorajadora. Durante a pandemia da Covid-19, a gente saiu dessa pandemia tem relativamente pouco tempo. Houve mudanças significativas na relação familiar, não? Sim. Quais mudanças que você identificaria como mais impactantes, a ponto de provocar resultados ou efeitos que não se imaginava na relação familiar? Na relação familiar, eu acho que para quem soube aproveitar, né, um impacto positivo, é esse da cooperação em família, porque muitas vezes as famílias tiveram que dar conta, né, das coisas sozinhas. Então, poderia ser a mãe dando conta sozinha, o pai dando conta sozinho, o casal, né, a configuração que tenha, mas foi uma possibilidade de trazer os filhos e trabalhar em conjunto,
né? Então, acho que um ganho que se pode ter tido para os que aproveitaram, né, é ter melhorado a qualidade da relação, da comunicação em família. Para outros, não foi dessa forma que foi lidado e aí trouxe alguns desafios, inclusive de comunicação, de relacionamento, né? Mas pode ter sido um ganho importante. Um desafio que eu vejo que surgiu principalmente para alguns adolescentes foi a questão do isolamento social, né? E para as próprias crianças também. Mas eu falo especificamente do adolescente, porque a adolescência é o período onde você vai para o mundo, né? Onde você quer estar mais com o grupo, que é importante estar. Por isso a importância de um lugar como o Arvorá, como um espaço de convivência e desenvolvimento, né? Porque para a adolescência ter bons grupos de pertencimento é a possibilidade desse desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento das habilidades, né, da comunicação, da autoestima. E esse isolamento que eles viveram trouxeram várias consequências que hoje a gente vê. Alguns adolescentes com dificuldades de se colocarem, de se posicionarem, a autoestima mais baixa, os que eram tímidos, aí foram mais para o mundo virtual, né, que acabou sendo um refúgio para eles, e aí tirar eles do mundo virtual é um desafio hoje para algumas famílias. Então, esse foi um lado difícil, né, da pandemia. Imagino que, por exemplo, crianças no início da sua alfabetização que coincidiram, não é, com a pandemia, crianças que estavam prestes a iniciar a alfabetização, veio a pandemia, foram obrigadas a ficar em casa, as telas acabaram se tornando mais presentes, porque as próprias escolas passaram a oferecer conteúdo digital. Sim. Para essas crianças em particular, o impacto deve ter sido bem maior, não? Sim, sim. É esse impacto mesmo, né, de você não poder vivenciar no presencial o que seria desse lúdico, né, dessa fase. Por isso que eu acho que a importância sempre, né, e agora nesse momento, assim, especialmente com os desafios que você traz também das telas, que é um desafio real, é o que nós, como adultos, damos de possibilidade para os nossos filhos, para as nossas filhas, de fazerem coisas fora das telas. Assim, isso é uma responsabilidade nossa. Não dá só para virar para a criança ou mesmo para o adolescente que muitas vezes está sozinho em casa, né, com a família, os pais trabalhando, e dizer para ele, sai da tela, por que você fica tanto na tela? Mas se ele não está tendo outros estímulos, né? Então vamos descobrir, é um adolescente que gosta de música, então vou proporcionar para ele poder estudar música. Ele gosta de ler, né? Vou proporcionar, estimular a leitura, a criança, né? A gente estimular desde pequenininho a leitura, estimular espaços de convivência, pode ser escotismo, pode ser arvorar, pode ser outros grupos, né? Atividades em família, ao ar livre, como você mesmo comentou, né? Então, assim, a gente como adultos, que a gente possa proporcionar, né? Ajudar eles a pensarem em outras coisas, porque eles vão topar. Ah, certamente. E gostar, Vão não é? gostar. Vão gostar, vão perceber que a vida não se resume, não é? Aquele mundinho da tela. Como é que você avalia o papel paterno na educação dos filhos? Bom, o papel paterno é fundamental, né? Eu acho que a educação é uma parceria, né? E a figura paterna, ela é fundamental para o desenvolvimento saudável, né, da criança e do adolescente. Então, a gente pode ter uma família onde a gente não tem a função paterna exercida por um homem, né? Mas a função paterna, ela é importante para o desenvolvimento. Para garantir a saúde mental e emocional, não só dos filhos, mas dos pais também. Sim. Como é que o Arvorar Jovem contribui nesse sentido? Bom, a gente contribui, além dos próprios encontros, né, dos grupos, onde a gente também muitas vezes
tem essa abertura, a gente sempre é um canal aberto para os pais estarem conversando com a gente. E também a gente tem as rodas de conversa com as famílias. Então, nas rodas de conversa, a gente traz algumas temáticas e os encontros também das mães e dos pais do Arvorá, que é esse momento onde a gente compartilha com eles o que a gente está trabalhando nos grupos e é um momento de escuta, né? Também de ouvir das mães e dos pais. A gente às vezes brinca o que está fluindo na relação e onde está pegando na relação. E eu acho que é isso assim da escuta é que é o fundamental, né? Então, trazendo assim, no papel do Arvorá, de ter escuta, escutar os adolescentes, escutar as famílias. E nas famílias em si, eu acho que nós, como mães, como pais, um elemento muito importante nessa nossa relação com os nossos filhos é a escuta, né? Então, a gente está disponível para escutar. Quando a gente fala uma criança, isso é mais fácil, né? Isso de estar nesse lugar da escuta. Às vezes o adolescente parece que não quer falar, né? Vai dizer, ah, não. Mas só dele saber que a gente está lá para ouvir, para acolher, sem julgamento, né? Porque às vezes também mãe e pai quer logo dar solução para tudo. E o adolescente, muitas vezes, ele não está querendo ouvir a solução naquele momento. Né? Tem os momentos que ele quer ouvir a solução, mas tem momentos que ele simplesmente quer sentir que ele tem alguém que o acolhe, que o respeita, que o ama do jeito que ele e ela é. Né? Então, acho que esse é um elemento bem importante para a gente estar nutrindo. A gente vive hoje uma sociedade extremamente diversa, com uma grande parte dela em defesa de uma inclusão cada vez maior. Sim. É um desafio a mais para a educação parental abrigar ou acolher essa diversidade que compõe a própria família, porque o conceito família hoje também é totalmente diferente do conceito que existia no passado, aquele modelo mais tradicional. Hoje você tem Sim. pais que são casados mais de uma, duas, três vezes, filhos que têm irmãos com irmãos de pai, mas irmãos... É uma loucura. A diversidade sexual também, não é? O de gênero, melhor Sim. dizendo, que hoje está cada vez mais aceita, entre aspas, pela sociedade. Aceita, entre aspas, porque eu sei que ainda tem muita resistência, muito preconceito, não é verdade, em relação a isso. Sim. Como abordar essas questões, Faizê? É muito interessante, porque assim, são questões que muitas vezes não são questões para a criança e para o adolescente. São questões para nós de outra geração, né? Eu digo isso porque eu vejo no grupo do Arvorá que às vezes a gente tem crianças que vêm e adolescentes que vêm de diferentes contextos, né? E também de diferentes contextos de neurotípicos, neuroatípicos, né? O Arvorá é um espaço também de inclusão e eu vejo como para eles não tem essas diferenças que a gente cria, né? E isso é muito bonito de se ver, né? Então, acho que quando a gente passa a ter uma postura de inclusão, né, isso flui, porque é algo que está mais na nossa cabeça do que na cabeça deles. Interessante isso que você fala, bem né? Interessante. Às vezes o problema está na cabeça dos pais. Isso. Não necessariamente na cabeça dos filhos, né? E aí é que eu acho que também é um lugar que é importante a educação parental. Porque muitas vezes a gente vê os pais sofrendo por algumas coisas dos filhos e que se a gente, como mãe, como pai, tiver um espaço, então a educação parental, né, o trabalho que eu faço com as mães, com os pais, com os casais, às vezes a gente tem um espaço para a gente refletir sobre um pouco esse quem nós somos, porque ser mãe, ser pai remete a muita coisa da nossa própria educação, né? E da nossa forma de educar. Então, quando a gente reflete um pouquinho mais sobre a gente, né, e aprende algumas coisas, isso também traz uma leveza para os nossos filhos.
está falando aqui do Arvorar Jovem, mas tem o Arvorar Mirim. Mirim também, na verdade? Você está à frente. Que a gente brinca que é o irmão caçula. Ou seja, é um foco de educação parental para os pequenininhos também, é? Na verdade, é um grupo de desenvolvimento, né, para as crianças, porque o Arvorar tem esse trabalho da educação parental, mas tem muito esse foco com os adolescentes no Arvorar Jovem. E esse ano surgiu o Arvorar Mirim, que são as crianças de 9 a 10 anos. E que é uma graça, sim, porque é esse espaço mesmo, né, das crianças, desse brincar que a gente falou, né, fora das telas. Brincar na rua, conversar sobre as emoções, né? Quanto mais cedo eles aprendem a acolher, entender o que são as emoções. A gente, semana passada, estava conversando com eles sobre o filme Divertidamente, o que eles acharam. Então, surgiu esse espaço, né, para essa turminha também, de 9, 10 Para a gente anos. encerrar, Faísê, levando em conta essa evolução natural dos valores, dos conceitos, dos modelos de família que a gente tem hoje, qual é o futuro que você vislumbra para pais e filhos nesse empenho, nesse esforço de construir relações cada vez mais saudáveis, mais inclusivas, mais conscientes daqui para frente? Eu acredito, né, que é possível a gente ter relações de mais respeito, de cooperação e de unidade, né, nas famílias. E isso tudo é possível através da escuta, como a gente trouxe, né? Então, uma escuta amorosa, uma escuta empática e através do respeito mesmo, né? E muito acreditando no potencial da criança, né? Entendendo que sempre existem ali joias e que a gente, como mães, como pais, tem o privilégio de poder estar lapidando essas joias. Mas a gente poderia arriscar o palpite no sentido de que essas crianças que vão se tornar adultas, logo, logo, elas estão se tornando mais conscientes do papel que têm nessa construção de relações familiares mais saudáveis? Elas têm essa possibilidade, né, de se tornarem mais conscientes. Agora, é claro que isso depende de nós, adultos, possibilitarmos isso para elas, né? Porque, de novo, se a gente pega o exemplo do diamante, ele nasce ele está lá bruto na mina, né? E se a gente vai lapidando, ele pode dar todo o seu brilho. Então, se a gente está cada vez mais consciente e a gente vai lapidando, com certeza eles vão dar shows, né? E a gente vai poder cada vez avançar mais. É como você falou, a responsabilidade é nossa. Isso. Não é verdade? A gente tem um papel que é nosso. Faísê, muito obrigado. Eu que agradeço, Jefferson. Foi um prazer. Prazer estar todo com nosso. você. Sucesso sempre, sucesso para as crianças, para os pais e para o Arvorar Jovem também. Muito obrigada. Assim como para você também. Muito obrigado. Obrigada. E muito obrigado a você que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.